Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Olá, querido ouvinte. Aqui é Marcos Antônio e esse é mais um SurtoCast. Espero que todos vocês estejam bem, né? Esse é um podcast que realmente é um assunto que eu não gostaria de fazer, eu tenho certeza que nenhum dos nossos integrantes gostaria de fazer, mas a gente tem que fazer. É sobre... todo mundo sabe que está uma pandemia de coronavírus mundial, todo mundo tomando todos os devidos cuidados, e o COI está naquela luta para saber se cancela ou não. Ele está mantendo firme, né? Mantendo firme, dizendo que vai ter Olimpíada no dia 24 de julho, que isso não vai abalar, mas está sofrendo muita pressão, muita reclamação de atletas e de confederações já, e a gente vai discutir bastante com isso. Vou chamar logo, sem mais delongas, a nossa grande mesa redonda virtual. E, antes de mais nada, temos um convidado super especial, como sempre. É uma grande honra tê-lo aqui. Marcelo Laguna, grande jornalista olímpico, atualmente no Olimpíada Todo Dia. Laguna, tudo bom com você? Espero que você esteja se cuidando aí nessa pandemia. Todo cuidado é pouco. E já te faço a pergunta logo de cara, para você dar o seu destaque inicial e responder a pergunta. Você acha que vai ter Olimpíada nesse 24 de julho? Vamos estar tendo Olimpíada nesse dia? Então, bom, Marcos, olá, obrigado primeiro pelo convite, agradecimento especial ao pessoal do Surto para poder participar desse podcast. Prazer enorme estar aqui com essa rapaziada que faz um trabalho tão bacana pela divulgação do esporte olímpico, né? E aí, respondendo a sua pergunta, Marcos, eu acho que não. Eu acho que não vamos ter Olimpíada no dia 24 de julho. Com sorte, teremos esse ano, porque o desenvolvimento da pandemia tem sido alarmante, né? E a gente não tem que considerar a questão na Ásia, né, que aparentemente, até segunda ordem, está controlada, né? Na China, mesmo no Japão. Eu acho que o dano maior é aqui na Europa, principalmente, e nos outros continentes. A pandemia chegou muito forte nas Américas, nos Estados Unidos, tem muitos casos de morte. Estamos com casos de óbitos no Brasil, infelizmente. Ainda não se tem notícia, um estrago enorme na África, mas se isso acontecer vai ser um desastre. E eu estou só falando da questão de saúde pública, que para mim é a questão mais importante nesse momento. Se a gente entrar, eu acho que a gente vai falar isso no podcast, a questão esportiva, você não pode pensar numa Olimpíada no momento em que os atletas, ninguém pode sair de casa, por uma questão de segurança, né? Os equipamentos esportivos estão fechados, as competições não estão acontecendo. Então, não tem lógica você pensar, e a vaga do karatê, o menino conseguiu, na ginástica, se não vai ter a Copa do Mundo, então o Brasil pode conseguir uma vaga via ranking. Gente, esquece, acabou, não dá, esquece 24 de julho. É uma pena, é lamentável, mas não é possível a gente pensar nisso. A gente tem que focar em como vai ser o futuro. Então, assim, se a gente conseguir trabalhar para que a Olimpíada seja até o final do ano, que não é uma certeza, porque teria que haver um rearranjo de todo o calendário para que as competições classificatórias fossem disputadas, sem falar da questão da preparação desses atletas, que vão ficar, sei lá, 3 semanas, 1 mês, a gente não dá para saber, né, como isso vai ficar. Então, eu acho que a gente tem que pensar no melhor dos cenários, os jogos sendo realizados até outubro, novembro, mas eu que não acreditava nisso, eu não acreditava que isso poderia acontecer, eu já acredito e até defendo se trabalhe firmemente com a situação de termos a Olimpíada quebrando a Carta Olímpica em 2021. Infelizmente, eu acho que essa vai ser a realidade.
É um período muito complicado da nossa história. E vamos chamar agora o nosso próximo integrante aqui, ele que é nosso correspondente internacional, está nesse momento que o podcast está sendo gravado no aeroporto, né? Aeroporto de Lisboa. Pelo amor de Deus, tome cuidado, Matheus Nagini, seu destaque inicial. E tem uma pergunta para você, meu amigo. Você acha que vamos ter Olimpíada dia 24 de julho? Oi, Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Regis, Laguna, Wesley e Daniel. Olha, realmente, né, a situação é muito complicada e eu acho que a cada dia está piorando, né? Eu acho que o Laguna falou agora. Semana passada eu estava na Grécia, né? Eu estava lá em Esparta, quando teve, no dia seguinte do acendimento da pira olímpica, que aí a tocha foi para Esparta, acabei participando lá, enfim, então o clima estava assim, vai ser difícil, tá complicado, mas vai rolar com certeza. E aí hoje eu falei com alguns colegas do Comitê Olímpico Grego e a situação, assim, a gente teve nessa semana a passagem da tocha oficialmente para o Japão, mas eles mesmos falam, olha, eu acho que não vai ter Olimpíada. Então eu acho que a cada dia está piorando e a gente nem tem como a gente falar em quando vai ser, final do ano, 2021, porque a situação não está melhorando, né? Acho que quando começar a melhorar a situação do coronavírus, a gente vai conseguir, do Covid-19, a gente vai conseguir pensar, ok, quantos meses a gente pode fazer uma Olimpíada? A gente tem que pensar a qualificação, atletas, etc. Agora, enquanto não tiver a situação estiver melhorando, ou indícios de melhora globalmente, não só em um país ou outro, porque, enfim, a China está melhorando, mas também está todo mundo em casa, então não tem como ter Olimpíada assim, né? É impossível a gente pensar. Então, eu diria que nem para o fim do ano vai ter Olimpíada. Eu acho que realmente vai ter que mudar a carta olímpica, né? Mas eu acho que eu sinceramente acho que até pra gente falar em 2021 ainda é cedo. A gente tem que esperar primeiro as coisas se acalmarem. Então, assim, respondendo a pergunta, eu diria que não vai ter Olimpíada esse ano. É isso aí, complicado mesmo. Agora vamos chamar nosso chefe, nosso mestre, Regis Silva. Regis Silva, tudo bom, meu amigo? De fé, meu irmão, camarada. Mesma pergunta para você mesmo. Você acha que vai ter Olimpíada dia 24 de julho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Mas, um tempo atrás, assim, acho que questão de um mês, eu tava assim, acho que o tempo vai ser a favor do COI e vai ter Olimpíada dia 24. Mas se tiver a escalada da bagaça, as coisas como estão na Europa, não ficar o estudo do Brasil, que na América tá ainda, as Américas ainda vão no início da escalada, né, como o pessoal está falando, que o pico ainda vem. Cara, eu acho muito difícil rolar a mesa de 24. Eu queria muito, assim, poxa, faltando menos de 100, pouco mais de 100 dias, tem que falar de Olimpíada e tal, mas eu acho que para a situação atual, e da questão do Japão, que não sabe do Japão mostrar quantos casos tem, né? Porque vai saber, né? Se o Japão tem essas manias de botar tudo embaixo do pano. Eu acho muito difícil ter Olimpíada na data, assim. Meu lado mais tirado por Olimpíada diz, vai ter na data, o corte tá com tempo. Mas o lado sensato eu tenho. Diz, cara, não vai dar tempo. Assim, tá fazendo muita coisa ainda que o COI vai deixar tudo para os 40 minutos do segundo tempo, 40 para 41 por aí. Acho que final de maio, talvez, começo de junho, para anunciar que vai, pelo menos adiar. Que a primeira tentativa vai ser adiar, até porque os jogos em Tóquio, quando em 64, aconteceram em outubro, né? Outubro para novembro, se não me engano. Provavelmente vão jogar para outubro, novembro. Aí vão ter que reorganizar tudo e tal, qualificação, como é que vai ser, esses meses, provavelmente 3 meses. Eu acho que, honestamente, acho que na data é quase impossível sair. Eu acho que vai ser adiado, pelo menos pro fim do ano, a primeira tentativa é adiado para o final do ano, mas na data acho muito improvável. Também diretamente da Bahia, nosso grande camarada, Daniel Barbosa. Tudo bom, meu amigo? E mesma pergunta, vai ter Olimpíada dia 24 de julho? Olá a todos, saudações aos amigos, espero que todos vocês e o amigo de casa que está ouvindo esse Surtocast estejam se cuidando bem, estejam em casa, até fica uma dica, maratone os Surtocasts desde o primeiro episódio até este episódio,
Fica uma boa pedida aí, porque a gente falou de vários temas, vários esportes ao longo dessa trajetória. Respondendo a sua pergunta, aliás, uma saudação ao nosso amigo Marcelo Laguna, segundo do Olimpíada Todo Dia, segundo seguido aí, que está participando do nosso SurtoCast. Primeiro foi a Giovana Pinheiro, né, no último episódio. Então, sendo taxativo, não vai ter Olimpíada na data e não vai ter Olimpíada esse ano. Eu acho que se as coisas se tudo que for tá acontecendo o problema do coronavírus, que já atingiu na última atualização, né, com a data que a gente está gravando o SurtoCast, 185 países já tiveram pessoas infectadas com o coronavírus, então é um problema global mesmo. Eu acho que não vai ter nem este ano, nem agora, em julho, nem no final do ano, por uma questão de que não é só o surto passar, né? O surto amenizar no mundo inteiro, né? Não apenas no Japão, na China, no mundo inteiro. Mas também, como o Laguna falou, os atletas estão sem treinar, né? Tá todo mundo fazendo aquele exercício de casa que não tem comparação com o treinamento de esporte de alto rendimento. Quando acabar, amenizar esse surto, os atletas vão começar a voltar a treinar aos pouquinhos ali. E o calendário do esporte mundial vai ter que ser refeito. Tem federações aí, tem competições aí que remarcaram eventos, eu acho até de forma precipitada, porque a gente não sabe quando isto vai melhorar para ter eventos esportivos, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar nos atletas. Eles não estão tendo condições de treinar e não sabemos quando vão ter condições de treinamento. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é o calendário esportivo. A gente não sabe, a gente vai ter que refazer o calendário esportivo, né? Muitos pré-olímpicos foram adiados e cancelados, para a gente aí sim pensar em marcar uns Jogos Olímpicos. E ponto número 3, aí tem a questão também do clima. Se cogitou marcar no final do ano, né? Mas outubro, novembro já começa a fazer frio no Japão. Muitas competições, como os Jogos de Verão, muitas competições são ao ar livre. Será que é uma boa fazer jogos no fim do ano? Considerando que tudo dê certo, né? A questão do vírus se ameniza e tal. Então, eu acho que, assim, mais palpável a gente projetar os jogos para 2021. E me admira o COI, né? Na figura do seu Thomas Bach, ele me mostra uma pessoa muito covarde, porque se a gente pensar nos Jogos do Rio 2016, que ele deixou a cargo das federações permitirem a participação de atletas russos ou não. E agora ele não teve ainda peito, claro que tem muitos interesses envolvidos, patrocinadores, TVs e tal, ele não teve peito de chegar e dizer que os jogos vão ser adiados e para uma data que vai ser marcada ainda, por tempo determinado, está adiado, está cancelado. Eu acho, e ele falou isso na reunião do COI nessa semana, falou que os jogos são mantidos até para acabar com as especulações, mas muito pelo contrário, só aumentou as especulações, só está aumentando pressão de atletas de vários países do mundo, de federações, de comitês olímpicos nacionais de vários países do mundo, né? Então, eu acho que não vai ter Olimpíada esse ano, se Deus quiser, no ano que vem. Vou falar mais para frente, mas tem bastante comitê já reclamando, principalmente europeu, federações, né? Vai ter federações importantes aí já se posicionando contra. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas antes vamos apresentar nosso último, mas não menos importante, integrante da nossa mesa virtual, que é o Super Wesley Félix. Wesley, bom, meu camarada. Aquela perguntinha para todo mundo, vai para você também. Você acha que vai ter Olimpíada dia 24 de julho? E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Espero que também todos estejam em casa, acompanhando esse SurtoCast. Nessa segunda, terceira semana de quarentena, maratonando também o SurtoCast. Espero que todos estejam bem se cuidando, gente. Bom, na lata, que nem todos responderam, não acho que vai ter Olimpíada em 24 de julho. Todos responderam que não, né? Então acho que é muito difícil ter uma visão pessimista, uma visão otimista nesse momento, né? Todo mundo está tendo essa visão pessimista pelo cenário mundial que a gente vive. Então, acho que é difícil pensar além disso, pensar que vai ter uma Olimpíada daqui a 4 meses. Bom, para mim, a Olimpíada aconteceria ainda em 2020, sei lá, para outubro, para novembro, mas a gente não sabe avaliar quando isso vai acabar, quando toda essa pandemia vai acabar, né? Até reorganizar os calendários, que o Daniel falou, até os atletas voltarem aos treinamentos, até saírem dessa inércia que eles estão, entre aspas, né? Vai demorar muito. Então,
o COI, mesmo não querendo romper a Carta Olímpica, eu acho que ele já vai ter que considerar a possibilidade de mudar para 2021. Né? Eu não queria, particularmente eu não queria, mas é uma hipótese até que deva ser considerada. Né? Assim, sobre a postura do COI, o COI acho que está adiando inevitável. Né? Ele está postergando o máximo para anunciar o cancelamento e acho que vai acontecer a qualquer hora. Só tá tentando ver se as coisas vão se normalizar um pouco, mas não tem como. O cenário é muito dificultoso. Ainda mais agora com essa pressão crescente dos atletas, dos comitês. Então, só está adiando inevitável que uma hora vai acontecer. Os comitês, já teve gente do Comitê da Itália, Comitê Olímpico da Itália, Comitê Olímpico da Espanha, já se posicionando a favor de um adiamento que não tem condição, não vai, por mais milagrosa que seja essa diminuição da pandemia, não vai dar tempo de fazer uma Olimpíada a tempo com os atletas de alto nível. Na sexta-feira que a gente está gravando, a Federação de Natação dos Estados Unidos já se posicionou pedindo o adiamento, que é uma grande confederação, vai chamar a Confederação Olímpica e Paralímpica dos Estados Unidos a se posicionar com esse adiamento também. E deixa eu perguntar para você, Laguna, o que você acha que está prendendo o COI a manter esse discurso de vamos ter Olimpíada, vai ser a Olimpíada do renascimento da humanidade, essas coisas assim eu acho que, claro, tem um dinheiro todo envolvido, mas eu acho que uma coisa meio utópica, assim, de que eles acham que vai ser a Olimpíada do Renascimento, vamos sair da quarentena e vamos para a Olimpíada. Então, Marcos, eu acho assim, são palavras muito bonitas, né? Muito bacana de falar isso, mas vamos falar o real, o português real, isso é uma grande cascata. É uma baita cascata. Ninguém sério pode comprar um negócio desse. Eu tenho até vergonha de falar isso. Porque é você viver numa realidade paralela. Não dá para comprar esse discurso. Só se você usar esse discurso para ir na canela do cara, para rebater, para criticar. Porque isso é um mundo paralelo. Eu entendo a questão, você tem que olhar os lados, né? Acho que o bom jornalismo assim manda, né? Então vamos lá, vamos fatiar a pizza, né? Tem o lado do povo japonês, que fez durante 7 anos um esforço hercúleo, entregou todas as instalações no prazo. A última foi inaugurada, até sem público por causa da pandemia, foi o Centro Aquático, agora é mês de março. Eles passaram eles se reconstruíram de um tsunami, em cima de um terremoto, um horror, mortes, destruição, e o povo japonês deu uma prova de superação, mais uma prova de superação. Então, eu entendo essa necessidade que eles têm de reforçar. Olha, vai estar tudo bem, podem vir, os jogos estarão prontos, vamos fazer os jogos do Renascimento, muito bacana. Mas, gente, vamos abrir os olhos. Não dá para comprar esse discurso. O outro lado, que eu acho que é o lado mais, que está pesando mais para mim, eu discordo de quem acha que é o Japão que está brecando, não. É o COI que não consegue encontrar uma solução de como encarar os patrocinadores. Porque os patrocinadores vão reclamar. Vai ter que ser pago um seguro para isso. Porque se eles não conseguirem convencer dentro da Assembleia Geral que há necessidade de se romper a Carta Olímpica, quebrar o ciclo de Paris, organizando os Jogos o ano que vem, os Jogos teriam que ser cancelados, né? E não acontece Tóquio 2020, fica para a história como Tóquio 1940, etc. Jogos não realizados. Imaginem o prejuízo que isso seria. Prejuízo inimaginável. São 80 patrocinadores. A não realização da Olimpíada impactaria em quase 2% do PIB japonês. É muita coisa. Então, eu entendo esse lado do Comitê Olímpico Internacional e de estar toreando essa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta uma atitude moral do COI, na figura do Thomas Bach, de encarar a situação de frente. Né? Eu já falei com pessoas que acreditam que pessoas que conhecem os meandros do movimento olímpico, já conhecem, inclusive, como funciona a coisa dentro do COI, que essa pessoa me disse que
ela acredita que o COI estava esperando um aval da Organização Mundial da Saúde dizer para eles, nós apoiamos e vamos dizer que não tem condição de ter Olimpíada. Eu já ouvi essa teoria. Eu acho que tem um pouco de razão, mas eu acho que o principal é a falta de coragem. E o comunicado de terça-feira, dessa última semana, quando eles disseram para os atletas, sigam treinando, sigam se preparando, a Olimpíada vai acontecer, isso é revoltante. E eu não sou atleta. Os atletas estão começando a ficar revoltados. Por enquanto, ainda não surgiu um grande nome. O nome mais forte que eu ouvi até agora foram dois, né? Um do cenário nacional, o Bruno Fratos, está claramente se postando contra. Hoje, ainda no cenário nacional, uma outra nadadora, Etienne Medeiros, também se colocou absolutamente contra a realização, por todos esses problemas que nós já falamos. A primeira que eu vi se manifestar contra, no mesmo dia em que saiu esse comunicado bizarro, foi a Stefanide do salto com vara, campeã olímpica. E olha que ela participou da cerimônia da entrega da chama olímpica para o Japão. Ela achou um absurdo que o COI não está se preocupando com a saúde das pessoas, dos atletas, que os atletas vão treinar no exterior, fora de casa, e podem infectar sua própria família. Essa equação toda é para dizer o quê? O COI não está tendo coragem de assumir o problema. Só que enquanto eles não assumirem esse problema, quanto mais prorrogarem, vai ser pior. Só que se começar a ver um movimento de grandes atletas se posicionando, mais federações internacionais, ou até comitês olímpicos. Esqueci hoje, né? Estamos gravando na sexta-feira, o Misael Conrado, que é presidente do Comitê Paralímpico, ele foi o primeiro presidente que eu me lembre, aqui no Brasil, a se posicionar contra a realização da Olimpíada e dos Jogos Paralímpicos, no caso. Então, eu acho que se essa pressão começar a crescer, um movimento exponencial, né, talvez o COI não espere até maio, não. Eu acho que de maio não passa. Como o Regis falou de junho, nem pensar que chega em junho. Se tiver que adiar para esse ano ou para o ano que vem, isso sai até maio, né? E eu acho que essa pressão está aumentando e aumentando bastante. Você lembrou bem do Misael, né, no Comitê Paralímpico Brasileiro, já se posicionou contra, que até porque muitos atletas paralímpicos fazem parte do grupo de risco, né, do coronavírus. Como é que eles vão treinar do jeito que dá, né? Não tem como, né? Isso aí é um perigo para até muitos atletas paralímpicos. Viu, Marcos? Diga. Tu falou a questão da Federação de Natação dos Estados Unidos, né? Com a posição do Comitê Olímpico e Paralímpico, eles já se manifestaram. O comitê vai seguir a cartilha do COI. Tudo pronto para sair dia 24. Já botaram de lado o pedido da Federação Norte-Americana de Natação. USA Swimming, que é a federação. É uma pena isso aí, né? Porque já dá para ver que é camaradagem, né? Talvez os comitês, né? Eu acho que é normal. Tirando os europeus, politicagem, né? Tirando os europeus, do fogo cruzado. Da Noruega, assim. Hoje, a Noruega já se posicionou pedindo o adiamento. O comitê da Noruega já se posicionou. Foi o primeiro comitê oficialmente a se posicionar contra. A Espanha também, não, Regis? A Espanha também, me parece. Mas não oficialmente, a Noruega foi a primeira oficial. A Espanha e a Itália, se eu não me engano, foram por diretores, membros, assim, não foi Não, eu acho que a Espanha também já se pronunciou oficialmente. Acho que a Itália foi informal, mas a Espanha já se pronunciou foi o Alejandro, não foi o da Espanha, foi o Alejandro? Espanha e Noruega. Alejandro Blanco, eu acho. Então foi, a Espanha e Noruega, certo. Isso aí. Mateus, eu acho que tem... Não, vou jogar você na conversa aí para perguntar, né, o que você acha, o que o COI, o que leva o COI a não adiar ainda? Eles estão confiando nisso? É o Japão? É o problema todos os patrocinadores que o Marcelo falou? Eu acho que o Marcelo falou muito bem, né? Acho que os patrocinadores têm realmente uma posição chave. Acho que, assim, eu acho que não são eles exatamente que estão pressionando. Eu acho que o COI não quer
falar antes de que alguém proíba, né? Eu acho que é um negócio muito de... eles estão levando ao máximo até alguém falar, até a OMS ou até os próprios patrocinadores, talvez a NBC, que inclusive eu acho que pode pegar muito mal, né? Eu acho que assim, os patrocinadores continuar apostando nessas Olimpíadas, daqui a pouco vai começar a ser um tiro no pé. Então eu acho que eles estão esperando os próprios stakeholders, né, como falam, começar a falar. Mas aí, como vocês falaram agora, eu acho que é uma atitude covarde, assim, do barco, né? Eu acho que não precisa ser exatamente... Ele não precisava cancelar agora as Olimpíadas, mas ele pode... Acho que tem como se fazer um discurso, mas... Olha, gente, eu acho realmente não... Provavelmente vamos ter que cancelar, mas a gente ainda estamos esperando alguma coisa, enfim. Bom, então eu acho que é isso. Eu acho que está se esperando. E, enquanto isso, várias questões vão sendo criadas, né? Eu acho que talvez estavam esperando um ou outro atleta maior começar a falar, e eu acho que daqui a pouco vai começar a ter essa chuva de reclamações. Porque muita coisa tem que ser levada em conta, né? Inclusive um colega nosso acabou compartilhando, né, a questão do doping, né? Eu acho que é um negócio de... Porque, por exemplo, como é que está sendo feito o controle antidoping agora, né? Como é que esses atletas estão realmente se preparando para a competição? É impossível você levar... então, vamos dizer que vai voltar... A primeira grande competição já vai ser as Olimpíadas. Tem que ter competições antes, né? Digamos, para ter os atletas terem um aquecimento, assim. Então, eu acho que está tudo muito... Acho que realmente é inviável que as Olimpíadas aconteçam agora. Mas agora eu acho que o COI está esperando ou a OMS ou o próprio governo do Japão, mais provável, pedir o cancelamento oficialmente. Porque aí tem todas as questões financeiras envolvidas, né? Isso é com certeza. Assim, dinheiro dos patrocinadores, dinheiro dos ingressos que já foram vendidos e que, se eu não me engano, se as Olimpíadas não acontecerem esse ano, eles não precisam devolver, por exemplo. Dinheiro, enfim... Eu acho que, infelizmente, realmente a questão toda é financeira. O Bach, realmente, acho que ele queria ter essas Olimpíadas um pouco para mostrar como ele conseguiu contornar essa grande crise global, a maior crise global do século, por enquanto, e coroando com as Olimpíadas serem esse momento de união dos povos. Só que, no fundo, ele está, acho que, cada vez mais se afundando, né? Porque ele realmente não está se mostrando um líder eficiente nesse momento, né? Digamos que porque ele é o líder, né, dos atletas, pensando politicamente. E é curioso que o governo do Japão brigou muito pelas datas, né? Porque o COI que queria essas datas de junho. Aí não sei exatamente, acho que os patrocinadores televisivos também, né? Enfim, aquela coisa para ser entre as temporadas americanas, porque, se eu não me engano, o governo japonês, o organizador, batalhou para ter as Olimpíadas em setembro, outubro, como foi 64. Então, eu acho que internamente, imagino que eles ainda estejam sonhando que vai ser nessa data, mas depois começa a ficar meio inviável por causa da temperatura, né? É só a gente pensar em Lima, né? Que foi uma temperatura nem tão abaixo como seria no Japão, e já foi bem complicado para os atletas. Só ia completar, Matheus, você falou essa questão do calendário, o que mostra mais uma vez o quanto o COI fica refém dos acordos comerciais. Porque Sim. Jogar a Olimpíada em julho, agosto, no Japão, é um crime. Tanto que mudaram o local da maratona, por causa do medo do calor. Nós estamos vindo de 2 verões avassaladores em Tóquio, no Japão, de modo geral. Então, o COI, os ideais olímpicos, né, ficaram para trás há muito tempo. Hoje são os ideais financeiros. Então, a TV paga e está no direito de colocar o evento onde ela quer. Só que a TV também está pouco se lixando com a saúde dos atletas. É tanta coisa errada, que eu fico revoltado. Eu até nem posso escrever o que eu tenho vontade, porque vou capaz de queimar meu filme com colegas de televisão, né? Porque a vontade que eu tenho, e a gente sabe que no Brasil, as emissoras que detêm os direitos de transmissão de eventos esportivos também não estão nem aí com a saúde do atleta. É uma vergonha isso.
Então, com a desculpa da economia, porque o mercado exige isso, quem paga tem direito. Tem direito a uma pinóia, é um absurdo. Só que a gente está envolvendo saúde das pessoas. Enquanto é só questão do calor, você até releva, embora não aceite. Agora, o COI está mexendo com a vida de pessoas, vida de atletas, vida de técnicos, vida de árbitros, vida de preparadores físicos, jornalistas, dirigentes. É um absurdo, é uma vergonha, é revoltante que ainda se fale que vai ter Olimpíada dia 24 de julho. Não vai ter Olimpíada dia 24 de julho. É cascata, é uma mentira. Esqueçam. Infelizmente, vamos ter que segurar nosso sonho olímpico por mais alguns meses. Inclusive, aquela ideia, só para complementar, Marcelo, aquela ideia que circulou, né, que poderiam ter mais Olimpíadas sem espectadores, é uma prova disso, né, que para a televisão seria perfeito isso, porque está todo mundo em casa vendo a televisão, e só que isso realmente é o espírito olímpico? Claro que não, né, isso é só a forma televisiva que estão vendendo. E a própria cerimônia, né, do acendimento da pira, eu até entendo que uma semana atrás ainda pudesse ser cedo para cancelar pelo menos essa cerimônia, mas foi isso, né? Tipo, realmente não tinha nenhum espectador, foi tudo só uma coisa feita para o Olympic Channel, então já se viu que é um negócio de tirar o público e tirar os maiores interessados nesse sonho olímpico, como você falou, né? Porque quero ver, enfim, inclusive agora você não tem realmente como garantir a segurança dos espectadores, dos atletas, dos jornalistas em nenhum lugar do mundo, né? Então é impossível continuar com essa falácia, como você falou, de que vai ter as Olimpíadas. Realmente, peço desculpas aí, mas o presidente do COI é um bananão. Cuidado com essas palavras. Peço desculpas pelo palavreado, mas é um bananão. Pede autorização ao Caio Ribeiro para usar a expressão, hein? Um abraço, Caio Ribeiro. Não me contive nesse momento. Rapaz, tem outro bananão que saiu por aí, mas é bom a gente não falar disso, né? Que bananão. Não, esse é no diminutivo, tá? É bananinha, velho, tudo bem. Deixa pra lá. Esse aí a gente... Deixa pra lá. Esse aí parece nem ser citado aqui no podcast. Vamos falar de esporte, que é melhor. Eu pergunto a você, Daniel, será que também o COI pode estar pensando, usando como muleta o fato de certos campeonatos já projetarem, né, não são oficialmente, reiniciar em junho, né, como os campeonatos nacionais de futebol da Europa, a Champions, a Fórmula 1, a NBA, tem essas conversas, nada oficial, mas as conversas de recomeçarem em junho, talvez seja isso que dê uma muleta assim para o COI dizer, olha, se for começar em junho, dá para a gente fazer em julho, né? Nossa, eu não sei de onde eles tiraram isso, não sei que muleta é essa que eles estão usando, porque vamos lá, vamos pensar nos campeonatos europeus. A gente tem 4 países que são hoje um dos mais afetados com o coronavírus, que são Itália, Espanha, Alemanha e França. A Itália, situação periclitante, calamitosa, né? Não, a gente não faz a menor ideia de quando vão ser retomadas as ligas nacionais e a Champions League. Tanto é que, nesta semana, a UEFA cancelou, ou melhor, adiou a Eurocopa, que seria disputada em 12 países, e adiou a Eurocopa para 2021. Então, ela já se antecipou, até de forma demorada, porque houve muita pressão também, adiou a Eurocopa para 2021. A gente não tem a menor noção de quando vão ser retomados esses campeonatos. E antes de ser retomados os campeonatos, é uma coisa que a gente não falou, vou falar agora, a vida normal das pessoas precisa ser retomada. Estamos todos nós, aqui no Brasil, em várias partes do mundo, em quarentena. E para se pensar em esporte, a gente não tem que pensar em esporte primeiro, a gente tem que pensar primeiro no bem-estar das pessoas, para a vida, a rotina do ser humano, da pessoa como nós aqui, voltar ao normal, para depois sim se pensar em esporte. Então, essa é uma muleta que acho bom eles
eles largarem essa muleta, porque não vai acontecer. E sobre a NBA, também os Estados Unidos é um país também que tem crescido assustadoramente, né, os casos de coronavírus. A NBA, que em meados de março, na semana passada ou retrasada, que foi suspensa a temporada, e eles deram uma suspensão de no mínimo 30 dias. Né? Vamos pensar, isso não vai acontecer, porque os casos dos Estados Unidos são muito grandes, então não vai acontecer. É muito provável que a NBA postergue ainda mais a suspensão da temporada por mais 30 ou por mais 60 dias. Então aí o calendário da NBA já foi para o espaço, já foi para a vala. E aí você pensa no pré-olímpico de basquete. Como é que você vai fazer um pré-olímpico se o calendário do basquete está suspenso? E muitos jogadores que vão disputar o pré-olímpico e as Olimpíadas fazem parte da NBA. E muitos jogadores da NBA estão com coronavírus. Então, eu acho que essa é uma muleta que o COI precisa largar o quanto antes. Não vai acontecer. Agora eu lembrei de uma coisa legal que eu li esses dias. Compõe muito também automobilismo, motociclismo. E a Suzuki, cara, a empresa Suzuki, né, que tem equipe de MotoGP, fez um comunicado até sincero, né, dizendo que realmente vai perder milhões, vai ser um prejuízo milionário para as empresas, tanto para ela quanto para as outras empresas de moto, mas que isso é secundário, né? Importante, não adianta eles terem lucro e ter milhares de pessoas morrendo, né? Coisa óbvia, né? Óbvia, né? O esporte hoje não é prioridade na vida de ninguém hoje. O esporte hoje é secundário, é terciário. Está lá no fundo das prioridades. Hoje, a prioridade hoje é que as pessoas que foram afetadas se recuperem o mais rápido que puderem, que a gente volte à nossa vida normal, que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Depois, sim, a gente pensa em retomar os campeonatos. E outra coisa, gente, qual o sentido de você fazer uma Olimpíada sem público? Aliás, qual é o sentido de você fazer qualquer competição esportiva sem público? Não tem sentido nenhum. Pessoal, eu estou embarcando aqui, então eu já espero que quando todo mundo estiver ouvindo já esteja em quarentena em casa. Mas é isso, eu só queria complementar, né? Porque eu acho que, assim, claro que eventualmente a gente vai ter que, no futuro, pensar em como vai ser essa volta ao esporte, como é que o governo e todas as entidades responsáveis vão auxiliar, né? Porque, claro, os atletas, como a gente falou, vão voltar fora de forma. Os atletas, a gente tem que lembrar que geralmente a profissão principal deles, financeira, não é o esporte, né? Eles têm outros trabalhos. Então, enfim, já muitos atletas, como a gente sabe, pagam do próprio bolso as viagens, então vai ter toda essa questão, se eles vão conseguir, né, se vão ter patrocinadores ainda, né, dependendo de Olimpíadas ou não, enfim, mas eu acho que é isso, é um papo para a gente ter quando estiver voltando, né. Agora, realmente, não dá para, claro, a gente fica sem esse sonho olímpico, a gente queria muito ver, é triste porque, digamos assim, vamos pensar no caso da Nathalie Mühlhausen, que ela seria uma grande favorita agora, espero que também seja, sei lá quando for, mas a gente perde, né, uns picos que a gente estava esperando, mas não dá para forçar nada, né? As coisas têm que voltar aos poucos e é isso. Tomara que tomara que o mundo melhore logo daqui a pouco e com isso as coisas, o dia a dia nosso vai voltar e aí inclui o esporte. Não dá muito para forçar uma data agora, qualquer data, como o Roland Garros fez, né? Eu acho que é um exagero e uma provocação até, eu diria. Bom, mas é isso, gente. Até mais. Até mais, né? Valeu, Matheus. Lembrando aí que a gente falou no início do podcast, né? O Matheus estava no aeroporto, né? Ele mora na Europa, tá vindo para cá. Então, acabei de tomar um banho de álcool gel e... boa. Boa viagem. Cuidado aí, não aperta a mão de ninguém. Fica meio assim aí, tem contatos próximos. Não tem nada. Falou, Matheus. Boa viagem, cara. Fica seguro. Valeu, tô cuidando. Valeu, Matheus. Boa viagem, Matheus. Um abraço, Matheus. Ué, eu também quero dizer... Oi, fala. Eu queria até
que o Laguna falou da Caterine Stefanidi, que foi, aliás, ela foi a primeira grande atleta que se manifestou logo após o comunicado do COI. Eu queria até replicar o que ela falou aqui, ela escreveu no Twitter, né, que ela escreveu assim: não se trata de como as coisas serão daqui a 4 meses, é como estão as coisas agora. O COI quer que continuemos arriscando a nossa saúde, a saúde de nossa família e a saúde pública para treinar todos os dias. Você está nos colocando em perigo agora, hoje, não em 4 meses. Sobre até aquilo que o Laguna falou, que continuem treinando e tal. É isso aí. Não, é uma coisa que o Matheus falou, e é importante a gente... Ele deixou deu um gancho que eu lembrei. Essa questão da retomada... como vai ser a vida após a retomada, quando a questão do vírus melhorar. Mas tem aqui, particularmente no Brasil, tem uma questão mais dramática ainda, que vai ocorrer em outros países, mas eu acho que nós sentiremos mais, que é a questão econômica. O Brasil irá entrar numa recessão pesada, porque vai afetar toda a camada de produção, das grandes empresas ao ambulante. Não vai afetar, vamos entrar numa recessão pesada. E a gente sabe, toda vez que há uma dificuldade econômica, primeiros investimentos que são cortados são os investimentos ligados ao esporte. Assim, do ponto de vista dos jogos, é importante, é vital que fiquem para o ano que vem. Agora, não se surpreendam se na retomada nós assistirmos uma inundação, péssimas notícias com patrocinadores desembarcando, porque as empresas estão quase quebradas, precisam refazer seu fluxo de caixa, e a última coisa que eles vão estar preocupados é em patrocinar equipes, atletas, etc. É um cenário que ninguém está falando agora, porque realmente agora o mais importante é a preocupação com a saúde das pessoas, mas essa questão econômica que vai afetar todos nós, mas os atletas serão afetados também. É um ponto que a gente não pode tirar do radar. É interessante esse ponto, porque acho que todos os atletas vai estourar uma bolha, né? Porque tem atletas de outros esportes, né, que recebem uma quantia exorbitante, vai receber menos, né? Não vai morrer por causa disso, mas o pior é aquele atleta que depende de ajuda de governo, de coisas assim. No caso do Brasil, né, tem o Bolsa Atleta, como você citou, é um cenário catastrófico mesmo, vai levar anos para a gente se recuperar, se tudo correndo bem, né, financeiramente, né, no cenário do Brasil, né, que eu estou dizendo, vai levar anos para a gente se recuperar. É complicado. Wesley, te chamar para conversa aí para saber sua opinião também. Por que acha que o COI está demorando tanto? O que leva ao COI ter essa garantia de que vamos ter os jogos, continuem treinando, patati patatá? Bom, então, como todo mundo já disse antes, essa questão de patrocinador, essa questão de ter esperança ainda. O Thomas Bach, ele quer dar esperança pro povo. O próprio Laguna disse, no começo, na passagem dele, que ele falou que esse discurso todo é muito bonito, né? De querer que os Jogos Olímpicos seja ressurgimento de tudo, seja a luz no fim do túnel, seja a salvação, entre aspas, da humanidade, um momento todo de paz. É muito bonito mesmo, mas é um negócio muito utópico. O Bach se prende muito nisso, falando dessa questão da dinamicidade, né? Que ele fala ainda que é muito desconhecida, uma coisa desconhecida ainda, que pode ser que ache uma solução aqui, instantânea. Ele fala muito isso, de que amanhã já pode estar todo mundo curado. Ele pensa isso. Então, ele está se prendendo muito a isso por conta de todo esse discurso, todo esse negócio que ele cria na mente dele. Mas muito, muito por trás desse discurso, eu acredito que é toda essa questão de patrocinadores mesmo, de falar assim, todo mundo cancelou, mas todos os eventos esportivos foram cancelados, mas a Olimpíada tem que continuar, porque ela é o maior de todos, sabe? Então ele tenta falar isso, tenta manter de pé. E ele também fala desse negócio de jogar a responsabilidade da decisão nas mãos da força-tarefa, que ele bate na tecla muitas vezes, que eles criaram, o Comitê Olímpico Internacional criou juntamente com a Organização Mundial da Saúde e com autoridades do Japão, autoridades sanitárias, etc. Ele fica falando toda hora disso, que toda hora quem deve tomar essa decisão são os especialistas, estão avaliando, então o COI segue essas recomendações. Eu acho que é muito coisa de agir como uma fé, sabe? De não querer peitar tudo.
E falando sobre os treinamentos, de toda essa questão até os atletas brasileiros têm se manifestado recentemente, o Napoli, lá na Itália, vai voltar aos seus treinamentos. O Napoli anunciou, time de futebol, né, para quem não sabe, anunciou que já vai voltar aos seus treinamentos na quarta-feira, nessa semana. Então, é assim, um negócio meio surreal, né, porque a Itália, com quase 50 mil casos já confirmados, passou a China com o número de mortes, mas já querem voltar a treinar. Então, é um negócio meio, sabe, não faz sentido. Vai tudo na contramão de toda a história, né? A Itália, os 47 mil casos, olhando aqui hoje na sexta-feira, que a gente está gravando esse podcast, 627 mortos, quer dizer, bateu o recorde, que já era da própria Itália, de maior número de mortes em um dia só. E tem time da Itália querendo voltar a fazer treinamentos. Isso é surreal mesmo. Sem noção, nem sabia dessa aí. Acho que o pessoal o pessoal do Napoli que tá organizando esses treinamentos aí tá junto com o Tomás Bach aí no mundo de felicidade. Um belo dia vai acordar, não tem mais vírus, aí vai andar pela rua junto com unicórnios, né? Estamos livres. Aí vai abrir a Olimpíada, todo mundo de mãos dadas cantando Amigos para sempre. E outra coisa que o Wesley falou aí, no início que ele falou, que o Thomas Bach disse que é dar alegria ao povo. A última pessoa que falou isso, não tivemos um final feliz, né? É verdade. A última pessoa que só queria dar alegria ao povo. Pior que, nesse caso, ele quer dar uma alegria ao povo mundial, né? O coronavírus tá 7-1 já, então, né? Bem mais que 7-1. Né? Bem mais. Uau. Tá aí, Regis. Caiu, voltou. Caí, conexão foi pro Beleléu, mas voltei. Você perdeu minha grande interpretação de Amigos para Sempre aqui, que no momento The Voice você perdeu. Mas na minha voz seria melhor, mas tudo bem. Não, por favor, não. Já tô surpreso que você não mandou nenhuma piada ainda bem que é um podcast mais sério. Tá me respeitando. Tá me respeitando. Esse é um podcast pós-apocalíptico onde eu não conto piada. Tá. Não, quase. E o Regis foi o último a relutar que os jogos não seriam adiados. Então ele tá pra baixo. Tá em fase Só de pra negação. falar, eu também tava do lado do Regis, viu? Eu tava do lado do Regis, eu demorei pra aceitar, mas infelizmente ainda demorou pra cair a ficha, né? Mas não dá. O Wesley tá certo. Gostaria de estar errado. Mas falaram. Também gostaria de estar errado, mas... Vamos lá, seu Regis. E você também, o que você acha? Você que grande fã dos Jogos Olímpicos, já desde amigo de Barão de Coubertin, o que você acha? Você que um cara vivido nos Jogos Olímpicos, viu boicote. Tá chamando o cara de velho, hein? Tá chamando o cara de velho. Viu Olimpíadas sendo canceladas pela guerra. O que você acha que faz o COI estar segurando para não fazer um cancelamento, né? Adiamento, batendo o pé dizendo que vai ter ao final? Onde o COI se apoia nisso? Cara, Marcos, até que um dia desses, foi ontem, né? Cara no Twitter, né? Aí é a questão que ontem, né? Em 1915, há 105 anos, foi o dia que o Pierre de Coubertin falou que a Alemanha não ia sediar os Jogos de 1916, né? Por causa da Primeira Guerra. Tipo assim, poxa, olha o time dessa coisa. Cara, o COI tá segurando, mas é questão, claro, de seus jogos. Aliás, só para comentar, para constar, o lema do revezamento da tocha olímpica desse ano é: a esperança vai iluminar o caminho. Acho que é apropriado para a época complicada que está vivendo, né? Com tudo que encaixa de algum jeito. A questão assim, essa questão também da Olimpíada ser o evento que vai do retorno da humanidade, assim, sair desse problema do vírus e tal, sair entre aspas, as trevas desse momento tão difícil. E também tem a questão, claro, financeira, que, como o doutor diz, os stakeholders, os interessados, não tem aquela coisa, eles estão
querendo pensar no dinheiro, principalmente a NBC, que é a maior parceira, né? A NBC paga tubos e tubos de dinheiro para o COI, monta o calendário de acordo com o horário lá dos Estados Unidos, bota natação, final da natação para amanhã, jogos de inverno, botou o final da patinação artística para amanhã, passando prime time lá na Costa Leste, que é o que importa, né? Que é o horário que dá mais dinheiro lá na TV dos Estados Unidos. A questão mistura essa questão dos jogos serem o retorno triunfal da humanidade depois de uma Era de Trevas, e a questão de não dar muito prejuízo, que você tem que adiar já é um prejuízo pesado. E tipo, uns 3, 4 meses é um prejuízo pesado, mas se você adiar um ano, porra, é um prejuízo gigante. Aí, claro, obviamente tem que pensar na saúde das pessoas. Os atletas não vão se preparar a tempo, tem questão de pré-olímpicos. É muita coisa para se considerar, que está em jogo. É verdade, quebra-cabeças, sei lá, de 2.000 peças, e Deus sabe como eles vão tentar encaixar. Claro que o plano A é mesmo 24 de julho começar a Olimpíada. Mas eu acho que o COI a ficha tem que começar a cair de que talvez não vai dar, assim, não vai estar muito preparado. O Regis ainda está acreditando. Ele tá no talvez. Eu estou me convencendo que não vai rolar assim, estou me convencendo aos poucos, sabe? A ficha está caindo. Aos poucos, mano. O Regis já tá segurando a mão do Pepá, né? O cara do Napoli. Eu estou me convencendo de que não vai rolar na época. Vai rolar, aceitar isso. Não vai rolar. Vai, no máximo, eu acho que é dia. Um ano eu acho que não sai. Um ano sim. Eu acho que um ano pode acontecer, mas é mais difícil as opções. O mais provável é adiar para outubro, novembro. Mas na época mesmo, cara, acho que não tem condição. A julho mesmo, a julho vou ter que repensar calendário, data. Por mais que eu queria muito de coração que saísse, mas a emoção não dá para competir com a razão, né? Solta a mão do Thomas Bach, você tá lá andando com ele lá. Fique feliz, com essa acabou sua com frase. Fique com essa sua mão. frase. Não, agora ninguém solta o álcool gel. Enfim, do álcool gel. Enfim. Mas fique com essa sua frase no final. A emoção não pode competir com a razão. Pronto. É isso aí, meu querido. Então as coisas não podem estar conflitos. Vocês têm que pensar com a razão. Coração. Sensato dói no coração. Foi poético o Regis nessa. Mas até que o Regis falou um negócio que eu acho que a Olimpíada realmente, mesmo que vai ser inadiável cancelar, também acho, não tem jeito. Mas eu acho que eles ainda vamos jogar para setembro, outubro, né? Fazer que a maioria das ligas, dos esportes está fazendo isso, né? Vamos adiar para maio, para junho, para dar. Vai chegar lá, né? Faz uma conta, Marcos. Eu pensava assim também. No começo de março, eu achava, em julho não vai dar, mas, em setembro, final de setembro, comecinho de outubro dá. Mas começa a fazer uma conta retroativa, é impossível. É impossível, porque a retomada, esses caras, eles vão pegar umas férias forçadas. Vão ser pelo menos 3 semanas sem qualquer atividade. Eles vão ter que retomar esse ciclo de periodização de treinamento para começar a remarcar aqueles pré-olímpicos. Vai ter que ter uma enxurrada de pré-olímpicos, assim, e isso num cenário otimista, né? Vamos falar no cenário otimista, que o mundo esteja normal em maio, em junho, vamos supor. Então, em junho, o mundo esteja normal, não vai estar, mas vamos supor. Então, julho, agosto e um pouquinho de setembro para pré-olímpicos e mundiais é muita coisa. Então, infelizmente, eu acho que agora a nossa torcida tem que ser para que dentro do Comitê Olímpico Internacional, que é bem conservador em alguns aspectos, eles aceitem que seja quebrada a Carta Olímpica, né? Que diz respeito que os jogos têm que ser disputados no período das Olimpíadas, entre uma Olimpíada do Rio e a Olimpíada que seria até 31 de dezembro de 2020, período da Olimpíada de Tóquio. Então, a nossa torcida tem que ser essa, e preserve-se o bom senso, adie-se esse ano,
e que aceitem que o primeiro ano do ciclo de Paris vai beleléu. Então, tudo vai ter que ser remodelado. Aqueles mundiais todos, tudo vai pro saco. Tudo, acabou. Vai ser tudo por um bem maior. Porque nós estamos vivendo, é sempre bom ressaltar isso, nós estamos vivendo um momento de exceção. Né? Como foi na Primeira Guerra Mundial, como foi na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos com uma guerra agora. Só que é uma guerra bacteriológica, uma guerra sanitária. Né? Isso não é uma coisa exagerada, é um fato que não dá para ser descartado. É uma guerra contra um inimigo invisível, né? E é uma coisa que o Laguna falou interessante, é aquela coisa da retomada, né? Os atletas vão ter que fazer, não é assim, que é como ligar e desligar como se fosse uma TV, voltou, a vida tá voltando ao normal, vai ter competição esportiva amanhã. Não, os atletas vão ter que se recondicionar, vão ter que fazer uma nova pré-temporada, praticamente uma nova pré-temporada, né? 3 semanas, bota um mês aí no mínimo, para se recondicionar fisicamente, para pensar em ter uma competição de alto nível. Né? Então, é muito complicado. O prazo está muito apertado para se pensar em Olimpíada até em setembro, outubro. Julho eu estou descartado e eu já descartei setembro, outubro também. Não tem esse negócio de talvez não, viu, Regis? Mas eu Você até quer tirar concordo. minhas esperanças? Não vai ter jeito, cara. Mas eu vou dizendo... gente, eu faço academia, eu vou dar um exemplo, eu faço academia, eu não sou atleta profissional, eu faço academia, faço minha malhação, quando fico um tempo sem malhar, e agora eu vou passar por isso, que as academias estão fechadas aqui na minha cidade de Salvador, e acredito que na cidade de vocês também, quando volto a praticar atividade física, eu sinto, o meu corpo sente, eu não pego o mesmo peso que eu pegava antes, eu vou ter que começar bem devagar. E se a gente que é só malhação, a gente é amador, imagina um atleta profissional, imagina esporte de alto rendimento. É muito mais complexo. Não, é verdade. Mas eu entendo lá de vocês, mas ainda acho que o COI ainda vai dar uma empurradinha com a barriga. Né? Eles vão ter que acordar para a vida, né? Mas eles ainda vão dar aquela... né? Para depois jogar para 2021, né? Que vai ter que ter um tempo para pensar. Acho que todas as ligas, todos os esportes, eventos esportivos estão tendo isso, é para analisar se vai dar, né? Como vai ser o cenário. Se o cenário for positivo, também se o cenário for negativo, não vai ter jeito. Não vai ter esporte esse ano, né? Lamentavelmente, mas como a gente já falou aqui, é uma coisa secundária, né? Não tem jeito. E o Laguna falou também, né, que em 2021, como é ano ímpar, tem ano de muitos mundiais. Então ainda vai ter que ter essa negociação com as federações internacionais de cada esporte para os mundiais de 2021, né, se a Olimpíada realmente for em 2021, os mundiais de 2021 ou serem antecipados ou serem cancelados, botados para o ano seguinte. Vai ter também ter que ter uma negociação nesse sentido aí. É um quebra-cabeças mesmo. A verdade é que o ciclo de Paris também já está bagunçado, né? A gente tem que pensar nisso, mas... É verdade. Mas parece que... Não, parece, né? Os eventos esportivos, né, ficam todos atrelados, né? Como se um dia ia acontecer uma coisa dessa, né? Mas a gente acaba pensando que nunca vai acontecer com a gente, né? Acho que os eventos esportivos também foi com isso, né? Não, vamos botar um atrás do outro, deixa assim, tá tudo legal, né? Não, né? Hoje em dia, eu tava até lendo sobre isso, né? Criou-se uma bolha, né? Dizendo, não, vai tudo dar certo, o esporte vai continuar, vai dar certo. E quando essa bolha estoura, quem comanda o esporte, assim, em geral, fica sem saber meio o que fazer, né? Pô, e agora? A gente não pode seguir. Como é que a gente vai fazer? Ô galera, deixa eu só abrir um tópico de discussão, posso? Pode, à vontade. Se os jogos forem adiados para ano que vem, para 2021, o que aconteceria com o futebol, no caso? Porque o futebol a gente sabe que é sub-23, né? E aí, no caso, esse ano são atletas nascidos até 1997. O que aconteceria para o ano que vem? Vocês acham que ia ter que mudar tudo? Ia manter? O que vocês acham? Vai ser o atleta que tiver a idade na hora. Exatamente. 98, no caso. Sim. Exato. Quem tem 23 anos se lascou, né? Porque 23 FIFA... anos, tem que ter até 23 naquele período ali. Então, né? Quando quem você, é nascido em com o regulamento era baseado em 1º de janeiro, no caso, se for para 2021, 1º de janeiro de 98. Se mudar. Mas naquele momento ali.
Porque até se Não, a isso que ele- FIFA, como todo mundo sabe que a FIFA, né, anda, né, pro futebol Ah, olímpico. total. Pois é. Então, se fosse em outro caso, outro esporte mais popular, digamos, quer dizer, é um esporte popular, mas se fosse um esporte do interesse, né, da federação, eles iam dar um jeitinho, fazer sub-24, sub-25, só para... Mas com a FIFA a gente sabe que vai ficar do mesmo jeito. Quem está com 23 anos agora, completados em 2020, lamentavelmente vai ficar de Então- fora, ou um ou outro vai entrar Ou pela entra cota no de extra. acima. Exatamente. Então, no caso, perderam a oportunidade, né? É uma pena, mas acontece. Só Fala aí. uma colocação. A gente tem que entender, eu acho que isso é o mais importante. Casos, quem é fanático por esportes está sofrendo, né? A gente que gosta do esporte está sofrendo uma abstinência, porque não tem nada para ver, né? Só VT de jogo velho, etc. Né? É um horror. Mas, assim, o mundo não acabou, o mundo que eu digo, o mundo esportivo, não acabou quando os jogos foram cancelados 2 vezes durante a época da Segunda Guerra. Eu entendo que vivíamos uma outra época, o esporte era visto de uma outra forma, né? Mas eu acho que chegou o momento de termos empatia. Essa palavra precisa cada vez mais ser reforçada. Empatia. Os interesses econômicos não podem se sobrejulgar ao interesse da saúde pública. E eu acho que isso, vocês, o Surto, têm uma responsabilidade, como nós no Olimpíada Todo Dia temos, eu tenho no meu blog. Quem vê o que eu posto no Twitter, nas minhas redes sociais, sabe exatamente o que eu penso, até das minhas posições políticas, né? E a gente vive uma época hoje em que parece que o egoísmo e o mercantilismo estão cada vez mais exacerbados. E nós, queria só reforçar, a gente vai entrar numa fase muito difícil do mundo, da economia global. Então, acho que temos que cuidar das pessoas, cuidar dos atletas, cuidar para que essa retomada seja feita da melhor forma possível, da forma mais leve possível, e que, com tudo de acordo, tenhamos o ano que vem, são fora do programado, mas uma edição histórica na Olimpíada de Tóquio. Esse é o meu desejo. Né? Vamos torcer para que as coisas caminhem da forma menos dramática possível daqui para frente. É verdade, é a nossa esperança. Olha, o papo tá muito legal, mas estamos chegando ao nosso final do podcast. Vamos chamar agora os nossos destaques finais. Vamos deixar nosso convidado, nosso super Marcelo Laguna, por último. Chamar você, Regis, seu destaque final aí para esse SurtoCast, aquela sua mensagem. Espaço todo seu, meu amigo. É um assunto difícil, né? Quem gosta de esporte olímpico, não só isso, né? A humanidade toda está passando, né? É muito difícil com esse vírus solto por aí, boa parte do mundo já em quarentena. Foi complicado. Assim, para mim está muito difícil, porque eu sou louco para a Olimpíada, não é à toa que o Surto é bem pessoal mesmo, né? Nome. Para mim está sendo difícil eu ter que aceitar que esse ano provavelmente não vai ter na data prevista, a primeira vez desde sempre, que não vai ser cancelado, provavelmente. Mas é isso. Torcer que todo mundo fique seguro, que os atletas fiquem seguros, que quem nos ouve fiquem seguros. E que, como falei, né, esse é o problema do revezamento da taxa olímpica de Tóquio. Acho que é o que temos que pensar nesse momento. A esperança ilumine o nosso caminho. Eu estou torcendo por isso. Obrigado. É isso aí, Daniel. Destaque final também. O espaço é seu. Então, a gente está vivendo uma abstinência de esporte, como o Laguna falou, realmente tá difícil. Você bota no canal VT de um jogo de 2007, você bota no canal VT de algum programa aí, é difícil, não tem nada ao vivo. A gente se sente como o meme lá do Pablo Escobar no filme Narcos, na série Narcos, né? Então realmente é complicado pra gente que gosta de esporte, mas eu acho que nesse momento o mais importante é que esse pesadelo mundial que a gente está vivendo acabe o quanto antes e que a gente retome a nossa vida normal.
Esse é o ponto. A gente precisa retomar a nossa vida normal. Depois sim, a gente pensa em esporte. Depois sim, a gente pensa em ver os nossos campeonatos de todas as modalidades que a gente gosta. E aí sim, lá na frente, a gente pensa na competição suprema para a gente, que é os Jogos Olímpicos. Então, o COI está empurrando com a barriga, ele está pagando para ver. E vai perder, infelizmente. Então, não vejo Jogos Olímpicos sendo disputados esse ano. Se tudo der certo, se as coisas melhorarem, ano que vem a gente acompanha os Jogos Olímpicos. Agradecer a presença no Surtocast do Marcelo Laguna. Assim como a gente falou com a Giovana, já é sócio aqui, já pode aparecer outras vezes aí. O espaço é seu também para a gente falar. Esperamos que na sua próxima participação a gente fale de um tema mais agradável, né, pra gente que gosta de esportes. E é isso, pessoal. Até a próxima e a gente se vê. Se cuidem. Um abraço. Isso aí. Wesley, seu destaque final aí desse Surtocast. Então, gente, foi um Surtocast um pouco complicado de falar, né? A gente passando por um momento muito difícil, tanto a gente que gosta de esportes quanto toda a humanidade, principalmente pra gente que tem que ficar em casa, parado, sofre com abstinência de não ter eventos, né? Mas eu acho que o momento agora, galera, é de muita precaução, de todo mundo ficar em casa mesmo. Quanto antes a gente tomar as medidas certas, antes a gente vai ter uma solução, né? Assim esperamos. Quanto aos jogos, a gente já falou aqui, muito difícil de acontecerem na data correta, na data certa, estipulada em 24 de julho. E vamos ver o que o COI vai decidir, né? A gente especulou muitas coisas, mas a verdade é que há N outras possibilidades para o COI explorar e vamos ver o que vai acontecer, que resolver está resolvido. E enfim, é isso. Nesse momento difícil, vocês estão em casa aí para passar o tempo, ouvir os outros Surtocasts, assistir os vídeos do Olimpíada Todo Dia. Também agradeço muito ao Lagunão por ter participado aí. Muito legal trocar experiências com ele. E que ele volte outras vezes também. Muito bacana. É isso aí, Laguna. Uma honra ter você aqui engrandecendo o nosso podcast. Se você puder dar seu destaque final e fazer aquele seu jabá aí, falar um pouco do seu blog, de onde mais você está escrevendo. Fique à vontade, o espaço é seu, meu amigo. Então, gente, primeiro, prazer enorme, obrigado pela oportunidade, foi uma troca de ideias fantástica. Vocês sabem, eu admiro demais o trabalho de vocês, não é de hoje, vocês são guerreiros. É muito importante ter esse espaço na mídia, no fato, uma mídia alternativa, né? Sempre que tem um espaço novo para falar de esporte olímpico, eu aplaudo, porque você não tem esse espaço nos grandes veículos, infelizmente, né? Eu acho que fica uma mensagem para mim de resignação em relação ao que a gente começou lá em 1º de janeiro, do fundo todo mundo esperava, esse ano de Olimpíada, né? Todo mundo animado, aí aparece vírus maldito e quebra as pernas da gente, e agora a gente está numa luta em preservar a vida, porque não é brincadeira, tem gente que faz brincadeira e não é brincadeira, é algo muito sério. Então cuidem-se todos, fiquem em casa, não é feriado, não é folga, para se resguardar, para se cuidar. Só reforçando, eu estou atualmente no Olimpíada Todo Dia, levei o blog Laguna Olímpico para lá, também ajudo na parte de edição do site também, estou fazendo essa função também. Também escrevendo, eventualmente fazendo freelas lá para o site da Red Bull, aí não tem nada a ver com esporte olímpico, né? Mas basicamente, agora, quem quiser, confira lá o Laguna Olímpico, lá no Olimpíada Todo Dia. E mais uma vez, obrigado, e sempre que me chamarem, sendo possível, irei participar com o maior prazer. Valeu, moçada. Obrigado, viu? Valeu, nós que agradecemos. Grande Lagunão. Isso aí, estamos encerrando mais um Surtocast, né? Como eu disse no início, né? Aquele Surtocast que a gente gostaria de fazer, gostaria de estar falando sobre esportes. Era um ano que a gente estava muito empolgado, né? Como sempre. O nome já diz no nosso site, é Surto Olímpico, a gente já fica entrando em surto de excitação porque vai começar os jogos, mas infelizmente temos essa pandemia. Tomem cuidado. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Eu sei que tem gente que trabalha, tem certos empregos que não tem como sair de casa.
Tome todos os cuidados possíveis, lavem as mãos, não fique perto de aglomerações, é sempre bom frisar para vocês. E, claro, se vocês conhecerem alguém que trabalha na área de medicina, enfermagem, dá aquele apoio aí, porque os caras estão trabalhando muito e vão ter muito mais trabalho ainda pela frente. Toda a sorte do mundo aí, você é médico, enfermeiro, tudo de bom para vocês, sabe que a gente está na torcida. Pretendemos voltar em algumas edições, a gente ainda está vendo aí o que a gente pode fazer para não deixar o podcast parado, já que o assunto que nos alimenta, o esporte, não está acontecendo. A gente vai estar pensando em umas coisas bem legais aí, a gente não vai parar o Surtocast, pode ficar tranquilo. A gente volta aí numa próxima edição. Valeu, galera. Tchau, tchau. Cuidem-se.